Mais de 2 milhões de crianças brasileiras vivem sem acesso à água potável. A falta de água acontece também nas escolas. 7.500 escolas públicas brasileiras não garantem o abastecimento adequado desse bem indispensável à vida. O Unicef no Brasil faz um alerta para essa situação e realiza uma campanha para universalizar o direito fundamental à água para as nossas crianças. Direitos das crianças são assuntos de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Rodrigo Rezende, oficial de água, saneamento e higiene do Unicef no Brasil. Rodrigo, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença em nosso estúdio. Muito obrigado. Ótimo ter a oportunidade de conversarmos um pouco sobre os direitos de crianças e adolescentes e o impacto na saúde dessas crianças pela a falta de acesso seguro aos serviços de água potável e esgotamento sanitário. Os números que eu trouxe aqui no começo da entrevista já são bastante preocupantes, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa pesquisa, como o Unicef chegou a esses números e desse de forma um pouco mais detalhada esse panorama tão preocupante da falta de acesso à água potável, à água bem tratada para as nossas crianças. A base de dados que gerou, né, essa análise do Unicef, essa chamada para ação, considerou os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, bem como do Censo Escolar, dados de 2023, e aí dados do Ministério da Educação por meio do INEP. Esses dados, eles reforçam a importância de se priorizar políticas públicas para garantir o acesso seguro aos serviços de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de gestão de resíduos sólidos, incluindo a drenagem de águas pluviais, que são os 4 eixos centrais do saneamento, como um mecanismo, como um fator fundamental para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E, para além disso, um mecanismo também fundamental para se promover saúde, bem-estar e pleno desenvolvimento, em especial nas crianças menores de 6 anos, a chamada primeira infância, que são as mais vulneráveis em relação a diversas doenças e agravos associados ao consumo de água suja ou mesmo à falta de banheiros adequados para suas necessidades fundamentais. Então, esses dados, eles reforçam a necessidade urgente de que essas políticas públicas de acesso aos serviços de saneamento sejam priorizados com foco central nas crianças e nos adolescentes. Um dos impactos que esse problema traz para essas crianças, você falou agora da questão do bem-estar, da saúde e de doenças que podem ser causadas pelo consumo da água inadequado ou até pela falta do tratamento, do esgotamento sanitário da água. Que problemas são esses em relação à saúde? Quais são os principais impactos na vida dessas crianças decorrentes desse problema que a gente está tratando aqui? Diversas doenças e agravos, chamamos de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, acontecem quando os serviços não são prestados de forma adequada, suficiente, de acordo com o previsto pela legislação nacional. Então, como um destaque, eu acho que as doenças diarreicas agudas, as DDAs, em especial nas crianças menores de 6 anos de idade, ela traz um impacto chave no bem-estar, na saúde e no desenvolvimento dessas crianças, incluindo um potencial atraso ou abandono escolar, e reforça, mais uma vez, as desigualdades sociais em que vivemos em regiões, em especial nas regiões norte e nordeste do Brasil. Essas regiões são as mais atingidas, eu apurei isso também dentro do material do Unicef. Tem duas questões aí, uma questão regional, a gente tem norte e nordeste, especialmente o semiárido, e também os dados revelam também uma desigualdade nesse acesso à água bem tratada, acesso adequado à água para crianças pretas e pardas, especialmente para as populações indígenas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas discrepâncias. Bom, o acesso seguro a esse serviço, em especial nas regiões do semiárido e na Amazônia, historicamente possuem maiores desafios associados à cobertura. Há se destacar que nos últimos anos houve realmente melhorias no acesso a esse serviço, mas a gente continua ainda com dados importantes que reforçam a urgência dessa política pública. Dentre as crianças mais vulneráveis, e como os dados apresentados, a partir dos dados do IBGE e também dos dados do censo escolar, chegamos nesse número que em torno de 70% dessas crianças que não têm acesso adequado ao esgotamento sanitário são pretas e pardas.
Em relação às populações indígenas, o cenário também é bem difícil. É um cenário de desafios constantes e muito em função também das dificuldades logísticas, em especial na Amazônia brasileira, de se garantir, além do acesso seguro, a operação e a manutenção desses sistemas de forma que possam prover o acesso seguro à qualidade da água e ao serviço de esgotamento sanitário. Em relação às populações indígenas, um estudo recente publicado pela Fiocruz estimou que as crianças indígenas têm 14 vezes mais chance de morrer por doenças diarreicas do que em relação a outros grupos populacionais. Acho que esse dado reforça ainda mais a vulnerabilidade das crianças indígenas e a importância do fortalecimento de políticas públicas específicas também para esse público tão vulnerável no Brasil. E como é que está a situação das escolas brasileiras, especialmente das escolas públicas, em relação ao abastecimento adequado de água, ao tratamento também de esgoto sanitário, quer dizer, toda a parte de saneamento que vai permitir a higiene adequada dessas crianças? Como está esse panorama em relação às escolas públicas brasileiras e quais os impactos que esse problema pode trazer no desenvolvimento educacional dessas crianças? Bom, os serviços de saneamento, eles são fatores condicionantes e determinantes de saúde pública. Nesse sentido, a partir dos dados do Censo Escolar 2023, o Unicef, a gente chegou em torno de 7.500 escolas, então mais de 1 milhão de estudantes que estudam em instituições de ensino que não têm o acesso adequado ao serviço de abastecimento de água. E, além disso, cerca de 3.000 escolas onde o acesso à água é inexistente, considerando os dados do Censo Escolar. Essa falta ou precariedade dos serviços de saneamento nas escolas gera uma série de desafios para garantir efetivamente o direito à educação de milhares de crianças e adolescentes. Além disso, a correta práticas de higiene nas escolas também é um fator fundamental a ser destacado. Por exemplo, dados da OMS e do Unicef reforçam que a prática regular da lavagem de mãos no ambiente escolar reduzem até 40% a ausência dos estudantes nas escolas. Então, para além do serviço de saneamento, é importante se reforçar junto a toda a comunidade escolar, gestores escolares, professores, demais funcionários, a importância de se fomentar e se implementar práticas de higiene também nas escolas para reduzir essas doenças e agravos que impedem o direito à educação de milhares de crianças e adolescentes. Um ponto também importante que tem relação direta com essa privação de direitos nas escolas é a perspectiva da dignidade menstrual. Então, sem banheiros adequados, sem itens como absorventes, as meninas não possuem os mecanismos-chave para a gestão de sua menstruação e que, por muitas vezes, é um fator que gera o atraso ou mesmo o abandono nesse período da menstruação. A evasão escolar, que é um problema sério, né, especialmente nas camadas mais vulneráveis da nossa população. O Unicef começou uma campanha, como eu comentei aqui no início da entrevista, tem uma campanha, aí o Unicef trouxe uma campanha bem interessante, trazendo um ícone, né, da animação brasileira, o ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu vou chamar o VT e a gente vai falar um pouco sobre essa campanha, como ela está sendo realizada, como as pessoas podem participar. É uma ação justamente buscando melhorar essa situação e reduzir o problema da falta de água, de abastecimento adequado de água, especialmente nas escolas e, claro, para as nossas crianças. Vamos lá, entra com o VT. Tcharam, vamos tomar banho outra vez. Ai, milhares de crianças não têm água pra tomar um banho. Não tem água pro banho. Vamos ajudar o Unicef. Um Pix é um pingo, de pingo em pingo a água vai chegar. Meu pé, meu querido pé, oh, vai brilhar. Vem ajudar, vem. É uma campanha bem interessante, sensibiliza bastante as pessoas. Ali a gente tem a forma de as pessoas poderem doar para ajudar nesse trabalho do Unicef. Eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha, os objetivos, metas da campanha, desde quando o Unicef iniciou essa ação, que é uma ação de cidadania. Exatamente.
O Unicef, a partir desse cenário de risco associados aí à falta ou precariedade do acesso ao serviço de saneamento básico, tem reforçado as suas ações no Brasil. A gente tem um objetivo central de apoiar o fortalecimento de políticas públicas nos territórios mais vulneráveis. E, nesse sentido, o programa de água, saneamento e higiene possui 3 eixos principais de atuação. Então, apoiar o acesso à água, saneamento, práticas de higiene em terras indígenas e comunidades tradicionais, o acesso à água e serviços também de saneamento nas escolas, incluindo a perspectiva da dignidade menstrual, e o apoio ao fortalecimento de políticas públicas, de maneira geral, nos municípios do semiárido e da Amazônia brasileira, em especial aqueles municípios menores de 50 mil habitantes. Nesse sentido, iniciamos com todo o nosso time de parcerias, de marketing, o desenvolvimento dessa campanha, que acho que traz uma memória afetiva para muitas gerações. Enfim, é um personagem histórico nacional, com uma temática, acho que mais que fundamental. O acesso à água como um direito humano e o acesso à água potável, ele possui 3 eixos fundamentais de uso, que é o consumo humano, a preparação de alimentos e a prática de higiene. O ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, ele chega no momento em que ele vai tomar o seu banho, mas não tem água. Uhum. E aí, acho que traz ao debate o que a falta de água gera com uma perspectiva realmente de privação de direitos a milhares de crianças e adolescentes no Brasil. Então, a partir dessa iniciativa, o Unicef, em todos os seus canais de comunicação, tem disponibilizado e reforçado essa campanha, e através do Pix, a população, acho que todos podem se engajar e também apoiar os diversos projetos que possuímos em áreas indígenas e escolas no semiárido e na Amazônia brasileira. Além dessa campanha, o Unicef tem outras ações voltadas à questão do abastecimento de água no nosso país, né? Sim, exatamente. O foco central é no semiárido, nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, com esses 3 eixos fundamentais de terras indígenas, comunidades tradicionais, o apoio às políticas públicas de melhoria do acesso ao serviço nas escolas e também no fortalecimento de capacidades, desenvolvimento de cursos, materiais técnicos para apoiar os profissionais que atuam nesses territórios mais vulneráveis da Amazônia e do semiárido no fortalecimento dessa política pública tão fundamental. Então, o acesso aos serviços de saneamento básico, como eu mencionei, assim, são fatores que determinam e condicionam a saúde pública. E dentro das escolas, um fator fundamental para garantir o pleno direito à educação de milhares de crianças e adolescentes. E como é que você sente o resultado dessa campanha desde que o Unicef começou com essa ação e dentro de outras ações também, os resultados que vocês vêm observando a partir dessas iniciativas? Bom, a campanha em si, ela traz à luz uma temática fundamental, né? Então, de acesso seguro ao serviço de saneamento para as crianças. O programa de água, saneamento e higiene do Unicef, e a partir desses eixos fundamentais, já conseguimos, acho que, resultados importantes. Por exemplo, trazendo um pouco do histórico, a partir de 2023, um apoio ao governo brasileiro, à Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, na resposta à emergência Yanomami, onde fomos um dos parceiros fundamentais para prover o acesso seguro aos serviços de abastecimento de água em comunidades, em unidades básicas de saúde, em plena articulação com o governo federal e também junto aos parceiros nos estados. E, além disso, diversos projetos de acesso à água nas escolas, e aí, em especial no semiárido brasileiro, no estado de Pernambuco, também escolas indígenas na Bahia. Iniciaremos projetos também no Ceará, no estado do Pará, no Amazonas, em Roraima e também no estado do Acre. Então, a gente tem um objetivo fundamental de apoiar essas políticas públicas nesses territórios mais vulneráveis e, além disso, incidir junto aos tomadores de decisão, aos poderes públicos, né, a nível nacional e subnacional, na priorização dessa agenda e um apoio fundamental também aos municípios, como titulares dos serviços, de forma que os municípios tenham fortalecida cada vez mais a sua capacidade de implementar o acesso seguro a esse serviço tão essencial. Essa ação do Unicef, ela se insere dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É uma série de objetivos que são elencados aí pelo Unicef, pela Organização das Nações Unidas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6, que justamente trata dessa questão.
O acesso à água potável e saneamento é, como você bem disse, o ODS número 6. E acho que uma característica chave desse ODS é a sua relação com diversos outros ODS. Então, quando a gente está falando do acesso seguro aos serviços de saneamento, a gente está também falando da redução das desigualdades, da redução da pobreza, da promoção da saúde e de uma educação de qualidade. Estamos também relacionando com cidades e comunidades sustentáveis e resilientes frente aos impactos diretos e indiretos relacionados às mudanças climáticas. Temos observado também, a partir desse aumento, né, de eventos climáticos extremos, o quão impactante é nos serviços de acesso à água, esgotamento sanitário. Acho que um dos primeiros impactos que são sentidos pela população. Então, nesse ponto também, importante associar a agenda dos ODS com a perspectiva de mudanças climáticas no sentido de tornar os sistemas e soluções coletivas de abastecimento mais resilientes aos impactos de eventos extremos no nosso país. Temos observado, acho que, cada vez mais intensos e frequentes. Nesse momento, né, temos uma seca histórica na Amazônia brasileira, por exemplo, que impacta diversos municípios, comunidades indígenas. No mês de final de abril, início de maio, um desastre hidrológico sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul, que também traz à luz esse problema de tornar os serviços de saneamento, que, na verdade, como um dos fatores fundamentais para o planejamento no acesso à água e aos demais serviços de saneamento, a variável dos impactos diretos e indiretos de curto, médio e longo prazo associados a eventos extremos. Então, a Agenda 2030, a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, ela traz como eixo-chave o acesso a direitos básicos. E a gente está falando do acesso à água e saneamento como um direito fundamental para todas e todos, em especial para as crianças e adolescentes como mais vulneráveis à não prestação adequada desse serviço, para que a gente possa realmente prover bem-estar e pleno desenvolvimento para as nossas crianças e adolescentes. No final das contas, a gente está falando aqui do direito à vida, né? E quando a gente fala do direito à vida, falando do direito das crianças, a gente está tratando também do futuro do nosso país enquanto sociedade. Quais os impactos que situações como essa que a gente está trazendo, dessas desigualdades no acesso ao tratamento adequado de água, as dificuldades que isso gera na educação dessas crianças, vai trazer para a vida adulta desses indivíduos? Eu acho que um ponto fundamental é a relação com oportunidades, para que essas crianças e adolescentes tenham todas as oportunidades para o seu pleno desenvolvimento. Então, crianças e adolescentes que convivem diariamente com a falta de acesso ao serviço de saneamento básico tendem a ter maiores dificuldades no acesso a essas oportunidades, no acesso aos serviços básicos e, em especial, aí, considerando os serviços de educação pública, enfim, de forma que o bem-estar e o pleno desenvolvimento está muito atrelado a esses serviços e direitos fundamentais. Então, crianças que possuem o acesso seguro ao serviço de saneamento básico tendem a ter um melhor desenvolvimento e, assim, conseguir alcançar todas as oportunidades e possibilidades que a vida possa gerar nos mais diversos territórios do Brasil. A ação que o Unicef está realizando é aberta a todas as pessoas. Então, qualquer cidadão pode participar doando, fazendo a sua ajuda para melhorar essa situação de falta de abastecimento adequado de água, de falta de saneamento, de desigualdade de oportunidades que esse problema acaba gerando. Mas o Unicef também tem uma articulação junto ao poder público. Você mencionou já uma parte disso, falando junto ao poder executivo, especialmente, né, aliás, nos 3 níveis, né, federal, estadual e municipais, nos municípios onde realmente as coisas acontecem. Existe uma articulação também junto ao poder legislativo, o que está sendo feito para fomentar políticas públicas que revertam essa situação de falta de acesso a esses direitos fundamentais para as crianças brasileiras? O Unicef, a gente teve e participamos de uma audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, onde foi justamente o tema da privação do acesso e qual o cenário de risco associado às escolas brasileiras. A partir dessa discussão e considerando todo o debate que foi realizado, houve uma proposição de
de trazer esse tema e trazer à luz a importância do fortalecimento dessas políticas públicas para o acesso seguro ao serviço de saneamento nas escolas. E a partir disso foi protocolado um projeto de lei que passou aqui pela Câmara e atualmente está em tramitação no Senado, que traz justamente esse olhar do acesso aos serviços de água potável nas instituições de ensino. E pelo Unicef acreditamos que é uma iniciativa realmente fundamental, importante, de trazer luz e trazer o foco para atacar esse problema tão fundamental para milhões de crianças e adolescentes no Brasil. E no Poder Executivo, junto às instâncias do Poder Executivo, essa articulação já tem trazido melhores resultados? Bom, temos a nível nacional assim, uma articulação com diversos atores-chave da agenda do saneamento básico. Então, eu estou dizendo, em especial, o Ministério das Cidades e a perspectiva do Ministério da Saúde, quando falamos da qualidade da água e também do acesso ao serviço de saneamento em áreas indígenas, por exemplo, o próprio Ministério da Educação. Enfim, acho que é uma soma de forças e uma soma de atores-chave que possuem, nas suas respectivas competências, a responsabilidade pela gestão nacional dos serviços de saneamento básico em linhas gerais e nos pequenos municípios e trazer, a partir disso também, os desafios hoje, tanto em escolas quanto nos territórios, com foco nas áreas rurais do Brasil. Então, a gente sabe que os maiores desafios, os maiores déficits na prestação do serviço estão em áreas rurais, onde residem, enfim, um enorme número da nossa população e que realmente esses serviços para essa população precisa ser realmente priorizado de forma que a gente reduza aí essas iniquidades. A campanha vai permanecer durante todo o ano de 2024? Vocês têm um horizonte de tempo para que as pessoas possam se engajar nessa campanha, participar? O que você traria de informação para as pessoas que estão assistindo essa entrevista e que querem, de alguma forma, doar e melhorar a situação das crianças no nosso país? A campanha fica no ar até o final de outubro e é um chamado para toda a sociedade, um chamado para, além de trazer luz e trazer o foco nesse problema para milhares de crianças e adolescentes, para que as populações se envolvam, se engajem e que o Unicef possa chegar cada vez mais nas crianças e nos adolescentes mais vulneráveis do semiárido e da Amazônia brasileira. Bom, eu vou chamar mais uma vez o VT da campanha para quem quiser participar. E lembrando que esse é um problema da sociedade, um problema de todos nós. A gente está falando de crianças por todo o país, especialmente na região norte e no semiárido brasileiro, mas essas pessoas fazem parte da nossa sociedade e é uma garantia de um futuro melhor para todo mundo. Vamos voltar com a campanha, mais uma vez o vídeo do Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Tcharam, vamos tomar banho outra vez. Nananana, oh, oh. Ai, milhares de crianças não têm água pra tomar um banho. Não tem água pro banho. Vamos ajudar o Unicef. Um Pix é um pingo, de pingo em pingo a água vai chegar. Meu pé, meu querido pé, oh, vai brilhar. Vem ajudar, vem. Fica aí a chamada para você que está assistindo essa entrevista participar dessa campanha. De pingo em pingo, a gente melhora a situação de crianças por todo o país, especialmente essas que têm um problema de acesso à água, melhora a condição de educação dessas crianças e melhora o futuro delas, que no final vai ser o futuro de toda a nossa sociedade. Rodrigo, a gente está falando aqui de acesso à água, de acesso à educação, de direitos fundamentais dessas crianças, direitos fundamentais de todos nós. Eu queria que, dentro dessa perspectiva, você trouxesse para a gente a sua opinião sobre o que é cidadania. Cidadania é o acesso a direitos básicos. Cidadania é o acesso à alimentação adequada, à saúde, à educação de qualidade, aos serviços de saneamento básico. Cidadania é o acesso das populações às políticas públicas. Acredito que a forma mais clara de enxergarmos e termos uma sociedade cidadã é que ela consiga
nos mais diversos cenários do Brasil, enfim, nas áreas rurais, nas áreas indígenas, ribeirinhas, quilombolas, nas escolas em áreas rurais, e que essas populações todas acessem as políticas públicas fundamentais para o seu pleno desenvolvimento. Bom, Rodrigo Rezende, eu agradeço mais uma vez a sua participação no Cidadania e desejo sucesso à campanha do Unicef. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. O Unicef seguirá a sua missão de apoiar as políticas públicas para as crianças e adolescentes mais vulneráveis no Brasil. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.